Estamos muito felizes de ver vocês aqui. Parece um conflito dizer o que eu vou dizer, né? Preocupados pela quantidade de pessoas que vêm à igreja. Quando que um pastor diria isso, hein? Que loucura, impressionante. Preocupados porque as pessoas querem vir à igreja. Meu Deus, tem misericórdia. Mas, dizia meu pai, né? Todo cuidado é pouco. Se você durante a semana está em contato com pessoas que estão aqui, os familiares, os mais chegados, enfim, fiquem juntos, não tem nenhum problema. Gente, família é algo fantástico, viu, André? E eu percebi que as fotos, os slides que vocês fizeram com tanto carinho não passou. Pois é, mas família não tem jeito, rapaz. A gente tem que dar um jeito para ver de novo. Mas antes disso, houve alguns aniversariantes durante a semana. Ah, não, já vai, coloca aí. Olha lá. Família é assim, né, André? Não tem como. É igual quando alguém vai chegar em casa e é um filho e ninguém está esperando, mas eu duvido que a mãe vai dizer assim, não vem não, porque a casa está desarrumada. Ah, eu não fiz comida hoje. Família tem espaço. Olha a Olivinha. E o tempo passa rápido, hein, André? Só mais 17 anos e ela, ó. Aí vai preparando o coração. Vai preparando agora, para não ter surpresa. Não ter surpresa. Mas os filhos é o presente de Deus para nós. Não, fique tranquilo, família é assim mesmo, família tem que ser assim, tem que ter um momento, né? E de novo, queria desejar a vocês as bênçãos do Senhor, aí na grande Nova York, né? E com a sua sabedoria que Deus dá, com as suas mãos, muitas vidas possam ser preservadas, viu, André? Tem lutado tanto nesses estudos, nesse preparo, para salvar vidas. E nós queremos desejar a você uma carreira de médico fantástica. Também temos alguns aniversariantes da semana aí, que eu queria mostrar para vocês rapidinho. E aí estão alguns desses nossos aniversariantes. Alguns não estão aqui, mas sempre eles ficam felizes quando sabem que nós mencionamos. Inclusive a Evelyn está, né? É amanhã, né, Evelyn? Hoje é tudo para vocês. Que bom, tá bom. Pode ir passando então o próximo. Nós temos aí a Adriana Moura, o Brian Rezende, a Carmen Ramírez, Poliana Talon, Roberta Holtz, isso no dia 28, dia 29 o Bernardo Baracho, um abraço aí para você. E em outubro, que está começando, Daniel Oliveira, Jorge Castro, Mônica Ruiz. E acabou? Ou tem mais ainda? Eu acho que aí passou essa lista de aniversariantes que nós temos para esta semana. Se você ainda não está cadastrado no nosso sistema, fale com a gente, que aí nós podemos cadastrar você e, logicamente, vamos lembrar também do seu aniversário. Queria agradecer a Rayane Porto. São seus pais? Prazer. E seus? Desculpe. Seus irmãos? Que bom que vocês estão aqui, estamos felizes porque vocês vieram. E obrigado também por você nos ajudar na música. Sempre é bom ter pessoas nos ajudando e participando do louvor. O culto de hoje e o sermão que eu pensei numa pergunta.
E claro, tudo dentro do contexto dessa pandemia, dessa mudança drástica, não aqui, local, na sua vida, na minha vida, mas mundialmente falando, uma grande mudança, muitas adaptações, muitos ajustes. E eu tenho notado, infelizmente, já anunciamos aqui, inclusive, algumas vezes, que familiares de pessoas cristãs, de pessoas fiéis a Deus, também foram ceifadas como resultado do ataque desse vírus. E outros perderam o trabalho e uma série de outros prejuízos, muitas perdas em diferentes níveis. E quando você vai percebendo que as coisas não marcham bem, é possível que alguém já fez essa pergunta: será que vale a pena ser cristão? Parece que às vezes as outras pessoas que até negam a Deus, a existência de Deus, na sua cara, vive melhor do que a gente. Vale a pena ser cristão? Mas eu quero dizer também uma outra coisa para vocês. É possível que pessoas que se dizem não cristãs estão impressionadas com as decisões de outros não cristãos se tornando cristãos. Por que será? Eu duvido, não quero saber, tenho minha vida organizada, não dependo de Deus, dependo do meu trabalho, dependo daquilo que eu faço, da minha luta, da minha dedicação. Mas por que fulano, ciclano, ainda consegue se tornar cristão? Será que vale a pena? Você já pensou, pense bem, você já pensou que pelo fato de você ser cristão, ser uma cristã dedicada, fiel, mesmo diante das tormentas, das dificuldades da vida, mesmo diante dessa pandemia que tem causado enormes danos, mas a sua fidelidade em continuar sendo cristão, sendo cristã, pode afetar o comportamento de alguém que se diz não ser cristão? E pensar, nossa, mas olha fulano, ele se diz cristão, mas um parente foi acometido desse vírus e faleceu, ele perdeu o trabalho, e aconteceu isso, e ele continua sendo fiel. Nossa, vale a pena ser cristão? Se vocês lembrarem do profeta Abacuque, logo no início do primeiro capítulo, e os versos iniciais, aí 1, 2, 3, ele começa fazendo uma queixa a Deus. O profeta se queixando: Senhor, até quando? Até quando a injustiça vai prevalecer? Até quando as pessoas que são injustas vivem melhores do que nós, teus filhos, sua nação, aquela que tu formaste, tirando do Egito? Até quando, Senhor? Talvez você esteja perguntando para Deus com relação a você mesmo: Senhor, até quando que eu vou viver numa situação que eu estou vivendo? Eu quero responder essa pergunta tentando passar para vocês algumas razões, quem sabe alguns benefícios de ser cristão. Coisa simples, mas se você pensar, isso vai ajudar você a fortalecer a sua fé, a sua confiança em Deus, poderá ajudar alguém que você ama e tem sempre contato. Por exemplo, coisa simples: apesar da pandemia, de tantas provações e dificuldades e perdas, etc., você deve ser um cristão, continuar sendo cristão, uma cristã, simplesmente porque Deus é bom. Não é fácil ajustar isto
quando você não está vivendo bem, quando você está passando por uma crise. Porque se Deus é bom, e se eu sou um cristão, uma cristã, por que Ele não me ajuda? Só que o detalhe é o seguinte: normalmente nós olhamos para Deus e esperamos que Ele venha agir da forma que eu penso e desejo. E aí vem um outro detalhe. É importante que você aceite que Deus é bom e que permita Ele ser Deus. Nós queremos dizer para Ele o que Ele precisa e deve fazer. Às vezes eu olho para essa situação pensando nas profissões. Eu cheguei à conclusão que a profissão em que todo mundo sabe como fazer o trabalho é a de pastor. Pastor, tem que ser assim. Pastor, faz assim. Pastor, assim não. É desse jeito. Eu estou falando uma coisa simples. Quando você disse para o seu médico, no momento de uma operação, doutor, o senhor vai fazer desse jeito, né? Ó, você sabe como é que é o corte aqui? Ó, aquele tumor, aquele problema, ele está aqui. Quando você disse isso para o médico? Quando você disse para o engenheiro que ele estava fazendo um cálculo errado para construir sua casa? Quando? Mas para Deus, nós fazemos isso com muita frequência. Senhor, é assim, precisa ser assim, eu preciso dessa e daquela bênção e etc. E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é muito bom, porque nós vivemos aqui num cantinho do universo, onde a maldade brotou, cresceu, se desenvolveu, e mesmo assim, veja bem, e tudo isso por decisão do ser humano, criado à semelhança dele, à sua imagem, com muito carinho, mas mesmo assim, Deus não virou as costas para nós. Romanos, no capítulo 6, verso 23, está claro que o salário do pecado, da desobediência, de você voltar-se contra a Deus, rebelar-se contra Deus, o salário é morte. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que em São João 3,16, o que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então vale a pena ser cristão, porque ser cristão é a garantia de viver eternamente. Percebe? A vida não é só isso aqui, que alguns vivem até alguns anos que a gente não tem expectativa, conforme temos comemorado sempre com muita alegria os anos da irmã Rosa Belli. Essa semana tivemos uma reunião em família, minha mãe completou 90 anos, não são muitos, mas uma vez que você se torna uma pessoa, aceita a Cristo, aceita esse Deus bom, a sua chance de vida é interminável. Então vale a pena ser cristão. Outra coisa, mas enquanto Jesus não volta, que é a promessa da vinda dele, etc, etc, como viver aqui e enfrentar todas essas dificuldades? Na esperança e na certeza de que Deus tem bons planos para nós. Jeremias 29, 11 e 12 diz que Deus tem planos especiais para nós e com esperança.
Aliás, seria bom ler esse verso, não sei se vocês conseguem colocar aí na tela, Jeremias, capítulo 29, aí está, olha lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, nós sonhamos com um bom futuro. André, você está indo lá para Nova York, na esperança de ter um futuro com sucesso e com a graça e misericórdia do Senhor. Os planos que Deus tem para nós, está incluído neles a salvação. Acabamos de falar de São João 3,16, a vida eterna. Esse é o plano de Deus para você e para mim. Uma vida sem fim. Né? São João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, você esteja também. Vale a pena ser cristão. Nós temos uma promessa que não é apenas sair de onde saímos para morar no grande país Estados Unidos da América. Nós temos a promessa e é o plano de Deus levar você para morar no reino de Deus, tendo Ele como nosso rei. Mas isso é privilégio dos cristãos. Percebem? Quando as dificuldades aparecem na vida, coloque o seu foco ali, no reino, onde Deus estará, onde os anjos estarão, e todos os outros seres que não caíram em pecado estarão louvando eternamente a Deus. Por isso, irmãos, vale a pena ser cristão, porque Deus tem um plano eterno de salvação para a humanidade, e não somente para a humanidade, mas para você, especificamente, Silas. Não é assim o geral, é individual. Individual. Jesus teria vindo aqui a este mundo e teria dado a sua vida por uma pessoa. E essa pessoa poderia ser você. Né? O sábio, ele escreveu em Provérbios 23, 26, dizendo o seguinte: meu filho, minha filha, me dá o seu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Deus tem planos dessa natureza para você caminhar com Ele, não é? O plano de Deus é guiar a sua vida para encontrar a verdade. Jesus disse que o Espírito viria, o Espírito de verdade, e ia guiar você à verdade. Esse é o plano de Deus, manter você focado no caminho que vai levar você ao céu. E essa chance só tem aquele que é cristão, que é cristã. Por isso, irmãos, não fique aí de cabisbaixo, nossa, porque o outro está prosperando. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Abacuque? Abacuque, não se preocupe com os outros, não se preocupe achando que a injustiça está prevalecendo. Um dia eu estarei acertando as contas com esses. O que você está vendo hoje, não pense que será para sempre. E eu vou lidar com isso, eu estou lidando com isso. Faça a sua parte. Seja um cristão. Acredite em mim. É importante crer. Por isso Jesus disse, né? Quem crer e for batizado,
será salvo. É importante crer, é importante permitir que Deus seja Deus. Ele está falando, aceite, confie. Você sabe uma outra coisa que vale a pena continuar sendo cristão? É que Deus, independente do que você faça de errado, Ele sempre está disposto a te perdoar. Percebe? Aonde que você encontra isso? Diga. Começa a errar aí, na linguagem comum. Começa a pisar na bola aí, vê se você vai ficar no seu emprego. Deus sempre. E aí em 1 São João tem até uma expressão assim, filhinhos, né? Se vocês pecarem, é melhor não pecar, mas se vocês pecarem, nós temos o quê? Um advogado. Gente, aqui nessa terra, advogado é caro. Você sabia que custa às vezes 400, 500 dólares por hora? Alguns deles, ou mais. Quando nós compramos essa igreja aqui, essa propriedade, o advogado que tratou da documentação, que precisava tratar, etc, etc, naquela época, já uns anos atrás, 300 dólares por hora. E quando ligava para ele, só para perguntar um negócio, daqui a pouco vinha a conta, 15 minutos, pau. Não tinha colher de chá, não. Mas para perdoar os seus pecados, e os seus pecados, como consequência, vem a morte, você tem um advogado que não cobra nada. Simplesmente porque você é um cristão. Então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Deus promete perdoar. Isaías diz que mesmo que os seus pecados sejam o quê? Como escarlate. Eles se tornarão o quê? Brancos como? Uma neve, como a lã. Toda vez que eu leio esse verso, eu me lembro quando nós chegamos aqui na América. Primeira vez que eu vi neve na minha vida. E lá em Massachusetts, numa área lá onde a gente morava, tinha uma área grande, um gramado enorme, bonito. E no inverno aquilo ficava branquinho, branquinho. E eu passava ali, olhava. Eu acho que eu nunca vou ver uma coisa mais branca do que a neve. E aí Jesus fala, olha, é assim. Sua vida está suja? Está manchada? Eu tenho esse poder. Eu tenho esse interesse por você. Eu tenho interesse de fazer você ficar limpo, plenamente perdoado. E isso, gente, através de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado, que nós conseguimos perdão para os nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso em Efésios 1:7. Sabe qual uma outra razão que vale a pena ser cristão? Deus deseja ser nosso amigo. Deus deseja ser nosso amigo. Às vezes nós, puxa vida, olha, nossa, você conhece fulano? Não, não só conheço, já estive na casa dele. O quê? É isso mesmo? E o Criador do universo, o Deus bondoso, o Deus que tem planos especiais para você, Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu amigo. E a Bíblia apresenta isso de uma forma maravilhosa, que Ele mesmo, né, mesmo a gente não sendo perfeito, Ele escolheu você e eu para sermos amigos dEle, ou amigos dEle. E a última razão, ou motivo, que eu gostaria de animar vocês a continuarem sendo cristãos, e se por acaso você pensa que não é, deve tomar essa decisão de ser, é que Deus é fiel. Deus é fiel. Ou seja, não importa o nível da pandemia que você está enfrentando na sua vida,
seja ela causada por esse vírus ou por qualquer outra circunstância. Não perca a confiança nesse Deus. Ele é fiel. E pelo contexto do conflito cósmico que todos nós enfrentamos, veja esse texto aí, Daniel 12, verso 1. Coloque aí na tela, por favor. Daniel 12, verso 1. Veja só o que Deus tem para você e para mim. Daniel, capítulo 12, verso 1. Olha lá. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, os seus filhos, os cristãos, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, esse mais é uma bênção. Naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será o quê? Irmãos, na nossa história de vida, de modo geral, quando a gente fala na palavra fim, na maioria das vezes dá um pouco de tristeza. Ah, acabou, né? Chegou o fim. Para o cristão, a história da vida nesse mundo, o fim é o começo da alegria, da confraternização, da celebração, é o começo da vida eterna. Então vejam, de novo, dificuldades, provações, fazem parte do contexto por causa da presença do pecado, mas não é algo permanente. E a Bíblia diz bem claro: todo aquele que tem o seu nome escrito no livro. Pergunta: alguém não cristão que nega a Deus terá o seu nome escrito no livro? Não faz sentido. Então vale a pena ser cristão. Vale a pena ser cristão. Mas como ser cristão num momento tão terrível? Ela estava ali, no caixão, casal jovem, ele estava do lado, e eu tentava usar algumas palavras para, quem sabe, trazer algum conforto, alguma confiança em Deus para aquele homem jovem ainda. Tudo que eu pude falar resumiu-se na resposta que ele disse para mim: pastor, eu sei tudo isso, mas ela já não está aqui com a gente. Ou seja, a esperança de vida acabou. O que você vai dizer? O que você vai dizer num momento desse para alguém? Mas graças a Deus, esse jovem olhou para mim e disse: mas pastor, eu confio no Deus que promete a ressurreição. Essa é a diferença de ser ou não ser cristão. Gabriel tinha acabado de comprar uma casa, o primeiro baby estava a caminho, e ele disse: eu quero ser um cristão, eu quero seguir a Deus. Alguma coisa, e entre outras coisas que Deus pede para um cristão, dentro do contexto da fidelidade, é a observância do sábado. E no caso do Gabriel foi exatamente isso. E o Gabriel disse: pastor, eu não tenho problema, eu quero ser batizado, eu quero ser membro da igreja, eu quero ser um cristão. E de repente alguém chegou para mim: pastor, Gabriel está trabalhando no sábado. E eu: como? O Gabriel disse para mim de uma forma tão clara. E eu fui conversar com o Gabriel. E ele não tinha entendido que o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira. E ele até falou para mim: não, pastor, eu não trabalho no sábado. Me ofereceram, ele trabalhava à noite, me ofereceram para trabalhar até meia-noite. E eu disse que trabalharia até às 11, para dar tempo de chegar em casa antes do sábado. E eu fui explicar para ele de novo a questão do sábado, o tempo do sábado, quando começa, quando termina.
E eu confesso a vocês que eu estava preocupado. E quando eu terminei de falar para o Gabriel, sabe o que ele disse para mim? Pastor, a minha prioridade não é o trabalho. A minha prioridade é obedecer a Deus. Eu tive o privilégio de batizá-lo. E de tudo que eu sei, há anos atrás, continua sendo fiel a Deus. Não perdeu a casa. O baby chegou e tinha tudo o que precisava no seu guarda-roupa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele perdeu o trabalho. Ele perdeu aquele trabalho. Mas Deus o sustentou de outra forma. Porque Deus é fiel. Agora, uma outra coisa que eu queria que vocês pensassem bastante, e isso é muito importante, é o seguinte. Satanás, ele luta para atacar você, para tornar você vítima, para machucar você. E eu já disse isso aqui outras vezes, eu quero que vocês pensem e entendam isso. Na verdade, Satanás não está nem aí para você e para mim. O que ele quer é machucar o coração de Deus. E por isso, no momento da prova, levanta-se um desafio que é colocado diante de você e eu. Sabe qual é? Pode Deus contar com você na hora da prova? Vocês lembram da história de Jó? A Bíblia é fantástica apresentando essas histórias. Satanás foi lá e falou para Deus, olha, Jó, ele é fiel porque você cuida dele, dá coisas para ele, está numa vida boa, vai lá, toca nas coisas. Deus disse, ele não faz isso porque eu estou protegendo ele. Ele faz isso porque me ama. Vai lá, tira as coisas dele. A resposta de Jó é a resposta que Deus espera de você e eu. Notem. Na experiência de Jó, nós sabemos o final? Jó não sabia, mas nós sabemos como é que terminou. Na sua experiência, você também não sabe como será. Você quer ver algumas diferenças, por exemplo? João Batista era primo de Jesus. Jesus vivia naquela região e ele foi morto. Percebem? Existem maneiras diferentes para você dizer para o inimigo que Deus pode contar comigo e não importa o que você faça comigo. E é essa guerra entre o bem e o mal que você e eu estamos. E quando o inimigo olha para você e vê a sua determinação de ser fiel a Deus, independente do que esteja acontecendo, os anjos vibram no céu, porque alguém aqui na terra disse, Senhor, conte comigo. Conte comigo. A senhora White diz assim, cada um tem sua própria batalha para lutar. Note bem, cada um tem sua própria batalha para lutar, sua própria experiência cristã, independente de qualquer outra pessoa. Deus tem lição para cada um. Nosso Pai Celestial mede cada provação antes que venha sobre cada um. O que isso quer dizer? É que por mais que você seja açoitado, machucado pelo inimigo, Deus não permite que ele vá além daquilo que ele acha que deve ir. Vocês lembram de novo a história de Jó? Você vai lá e toque nas coisas, mas não toque na sua vida. Deus repreende o inimigo por causa da sua fidelidade. Mas, se tocar na sua vida, qual o problema para Deus chamar você na manhã da ressurreição?
O ponto é que à medida que Deus molda a sua vida, permitindo certas provações, Ele pesa e mede aquilo que você pode suportar. Eu termino com umas poucas perguntas. Qual é a sua aprovação hoje? O trabalho que foi perdido por causa da Covid? Familiares que perdemos por causa da Covid? Amigos que nós perdemos por causa da Covid? A sua saúde está ameaçada? As finanças estão ameaçadas? Algum assunto familiar? Essa semana alguém me disse pelo telefone e falou assim: olha, houve traição no nosso relacionamento. O cônjuge lhe disse: eu traí você, não quero mais você. A pessoa contando para mim. Talvez você, essa pessoa, esteja perguntando: mas Senhor, eu não casei por brincadeira? Eu casei para seguir casado? Mas e agora, Senhor? Vou ter que enfrentar essa crise na minha vida? Na verdade, irmãos, não importa quem somos, se somos cristãos, se não somos cristãos, vamos enfrentar alguma dificuldade na vida. Não se preocupe com isso, é verdade. Mesmo sendo fiel, mesmo fazendo o que é correto, vamos enfrentar. Eu falei sobre João Batista, olha o que a senhora White fala: Jesus não se interpôs para livrar seu servo, mas sabia que João havia de suportar a prova. Já imaginou? Que prova? Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa daquela, porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados se pudessem ver o fim desde o princípio. Se você pudesse ver Deus agindo, você iria escolher a forma que você está vivendo, se é que está em harmonia com Ele. Então eu diria que a prova, a dificuldade, a adversidade é um voto de confiança que Deus está pedindo a você. É como se Deus estivesse falando para você assim: vem cá, eu posso confiar em você? Sim? Posso? Por isso que Daniel diz: aqueles que têm um nome no livro serão libertos no final. Vale a pena ser um cristão? Vale a pena ser uma cristã? O universo inteiro espera que a sua resposta seja sim, vale a pena, porque breve, muito breve, os resultados finais e a recompensa final dessa escolha, dessa forma, você vai experimentar. Que Deus possa honrar a sua decisão, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e cada dia repetir com fé: sou um cristão, sou uma cristã, Deus pode contar comigo. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus, nosso Pai, agradecemos porque podemos contar contigo e queremos fazer um compromisso, ou renovar o compromisso de que tu podes contar conosco. E ao sairmos daqui, rogamos que teus santos anjos nos acompanhem, continue nos protegendo contra esse vírus e contra o vírus que causa a morte eterna, que é o pecado. E agradecemos porque podemos contar com o teu perdão, com a tua presença na nossa vida. Esteja com essa igreja, que cada um que aqui veio, e aqueles que estão em contato conosco online, pois nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.